E hoje nós vamos analisar do 16 ao 18, mas vamos focar hoje no verso 16. Semana passada nós demos ênfase no versículo 15, Evangelho de João 1, verso 16. Vamos ler esses três versículos, 16, 17 e 18. A palavra, ela diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos mais uma vez por essa noite, em que o Senhor nos dá, Pai, este gracioso privilégio de se unirmos como igreja. Pai, obrigado, porque verdadeiramente aqueles que são teus, corpo de Cristo, a vida da igreja, têm tido prazer na comunhão, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, irmã, também por aqueles que estão nos vendo agora, que teu Espírito Santo esteja dando a eles a revelação bendita da pessoa e da obra de Cristo, edificando a cada um de nós, edificando as nossas famílias, revelando Cristo naqueles que ainda não te conhecem, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos esse tempo de reflexão. Fala conosco. A nossa grande expectativa é ouvir a tua voz. Ministra, Pai, que haja um tempo de céus abertos, de céu na terra. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar além da letra a ti, Senhor, e desfrutar da tua pessoa. Revela-nos, ó Pai, a pessoa de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse versículo aqui, principalmente o verso 16, nós vamos focar um pouquinho nele hoje. Ele diz aqui algo que é muito importante: todos nós temos recebido. Se nós recebemos, porque nos foi dado. E esta graça que envolve a salvação, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das nossas obras, né? Mas tudo aquilo que Cristo é e fez, Ele fez pela a igreja, cumprindo a vontade do Pai. A vontade do Pai era que o Filho, então, fizesse a sua vontade, obedecesse a Ele e realizasse a sua obra. Isto o Senhor Jesus fez de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa, e trouxe para dentro de nós uma salvação eterna, uma salvação grande, uma salvação maravilhosa, uma salvação que não precisa de retoques humanos, uma salvação onde Ele fez esta obra sozinho. De que forma? Nos atraindo no seu corpo na cruz, crucificando a nossa velha natureza perversa e pecaminosa, nos levando à morte, nos sepultando e nos dando a sua vida pela ressurreição, onde a Bíblia mostra que nós fomos juntamente com Ele ressuscitados e estamos pela fé, irmãos, olha onde nós estamos, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo isto foi pela graça. Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer que a graça, ela é do começo até o fim. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou, vos chamou à sua eterna glória. Então, nesse tempo aqui, nós teremos um tempo ainda que vamos enfrentar muitas tribulações, talvez muitas dores, muitas perdas, mas, irmãos, nós devemos contemplar apenas o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso tudo. Ele é aquele que é o nosso tudo. Ele é a nossa satisfação, a nossa vida, a nossa ressurreição, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa saúde espiritual. Cristo é tudo. Claro que nós estamos neste mundo sobre os efeitos do pecado ainda, e devemos tomar muito cuidado, como nós dissemos aqui no domingo passado, para nós não fazermos coisas para Deus na força da nossa carne, porque Jesus Cristo disse lá em João 6,63, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E o profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6,
Ele vai mostrar que desde a sola do pé até o alto da nossa cabeça, não há em nós, na nossa carne, coisa sã. O homem, essencialmente falando, irmãos, ele é podre da cabeça aos pés. Mas graças ao Senhor, que então Ele abriu o nosso entendimento, nossos olhos, para crermos naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então aqui, irmãos, essa palavrinha aqui, todos nós temos recebido da sua plenitude. Essa palavra plenitude, ela significa pleroma. Nós vamos entender logo o que ela significa. Ela é muito importante para nós. Então, esta passagem aqui, ela vai afirmar 3 coisas a respeito de Jesus. Então eu queria que os irmãos guardassem bem essas 3 coisas. Então vamos colocar aqui, que a primeira delas é que da sua plenitude, todos nós nos beneficiamos. O que é a plenitude de Deus? É o seu pleroma. Há uma complementariedade nessa palavra plenitude, nós vamos entender ela um pouquinho mais para frente aqui. A palavra que João ele está empregando aqui, quer dizer que plenitude é uma palavra muito importante, é pleroma. E pleroma significa, meus irmãos, a soma total de tudo o que se encontra em Deus o Pai. Então, todos nós temos recebido da sua plenitude. Plenitude é a soma total, guarde bem isto, de tudo que se encontra em Deus. Então, nós temos recebido essa plenitude. Tudo aquilo que é Deus em realidade espiritual, nós temos recebido pela fé. Ela já habita em nós. Então, irmãos, quando nós nos dedicamos a ir para as Escrituras, que vamos dizer assim, é o nosso pote de tesouro, nós vamos encontrar muitas riquezas que nós já temos. Nós vamos descobrir aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Cristo é a nossa cura, Cristo é a nossa ressurreição, Cristo é o nosso pão, Cristo é a nossa água, Cristo é a nossa vida, Cristo é o Criador de todas as coisas, Cristo é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versículo 3 vai dizer exatamente isso. Então, Cristo é a soma de tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é Deus. E Paulo vai dizer para nós: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos todo o pleroma de Deus, de certa forma que não nos falta absolutamente nada, nada, mas absolutamente nada. Abram comigo, por favor, em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Aqui nós temos uma afirmação sobre o que habita na pessoa de Cristo, que nesse versículo de Colossenses 2,9 vai trazer para nós um entendimento de que todo o pleroma habita na pessoa de Cristo. Todo o pleroma, toda a plenitude, tudo aquilo que é Deus em realidade espiritual, habita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Colossenses 2,9 ele diz assim: porquanto nele, esse nele aqui é Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo habita todo o pleroma de Deus. Agora, Cristo, ele é a soma de tudo aquilo que é divino, de tudo aquilo que é Deus. Irmãos, habita na pessoa de Cristo. E lá, o texto básico que nós lemos aqui, diz assim, 1,16: todos nós temos recebido da sua plenitude. Olha que maravilha, irmãos. Você já parou para pensar o que isso significa? Significa que não lhe falta nada. E se está lhe faltando alguma coisa, há algum vazamento na tua vida espiritual. Mas Deus, ele quer que nós venhamos a descobrir que nós já temos este pleroma habitando em nós. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Agora, Cristo está dentro de nós. Irmãos, em Cristo habita todo o pleroma, toda a plenitude da deidade, da divindade, daquilo que é Deus em forma corporal.
Volta aí, vira uma página, abre em Colossenses 1, verso 19, que vai falar dessa plenitude que no grego é pleroma, que é a soma total de tudo aquilo que é de Deus. Diz assim a palavra, Colossenses 1, verso 19, porque aprouve, essa palavra aprouve, a ideia aqui é de um prazer, é de uma satisfação, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo Jesus, residisse toda a plenitude. A gente vai entender isso aqui se nós lermos aquela primeira carta de Corinto, no capítulo 1 Coríntios 1, ali você vai entender um pouquinho deste pleroma. Ali nós temos umas migalhas de Cristo, que muitas vezes nós não desfrutamos, porque talvez nós não lemos as Escrituras Sagradas de uma forma com perquirição, com uma forma atenciosa, com uma forma de dependência do Espírito para revelar isso para nós. Porque nós já temos o pleroma de Deus. O mundo não tem, irmãos. O mundo está numa luta para obter algo melhor para as suas vidas. Aqueles que estão em Cristo Jesus, Cristo estão neles e eles são habitados por toda a pleroma de Deus. Olha só, 1 Coríntios 1, versículo 5, que diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todo o pleroma da divindade. 1 Coríntios 1, versículo 5. Olha que coisa interessante, não é que nós vamos ser enriquecidos, em tudo fostes enriquecidos nele. De que forma que fomos enriquecidos nele? Em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Agora, olha o versículo 7, que lindo que é. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós temos absolutamente tudo para esta vida aqui, nós devemos então ter, porque nós temos isso tudo pela fé. Embora a nossa fé um dia se concretizará, isso está muito claro na palavra de Deus. Mas, quando nós sabemos que o nosso Senhor é tudo isso para nós, você entende porque quando nós amamos o Senhor, nós vamos clamar no nosso coração um Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus. Não porque este mundo está um caos, muitas às vezes querem que Jesus Cristo volte, porque o mundo está um caos, e o mundo vai de mal a pior. Irmão, não crie expectativa neste mundo. Vocês observam que a maldade do coração do homem tem crescido, tem devastado famílias, tem destruído lares. Então, mas nós não devemos ter um Maranata por causa disso. Mas, se nós somos a noiva de Cristo, nós devemos amar o nosso Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós vamos nos envolver com Ele, com a Sua palavra, nos envolver com os nossos irmãos, porque a maneira correta e adequada de dizer que nós amamos o Senhor é amando os nossos irmãos. O apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte: se vocês não amam o seu irmão a quem vocês veem, como vocês podem amar a Deus que vocês não veem? Então, a hipocrisia nossa ela é revelada num simples versículo. Então, quando nós amamos o Senhor, devemos amar também os nossos irmãos. Quando nós amamos nossos irmãos, significa que amamos o nosso Deus e Pai. Isso significa que este amor em nós, ele vai sendo aperfeiçoado. E quando o amor é aperfeiçoado, o aperfeiçoamento aqui é um amor preparado para amar o Senhor ardentemente, e quando nós amarmos o Senhor ardentemente, nós vamos desejar que Ele volte, não porque o mundo está um caos, mas porque nós amamos o Senhor. Quando você fica longe de um filho, 2, 3 meses, você não fica louco para ver o teu filho? 8 meses, 1 ano? Uma pessoa que você ama está tão distante, você não deseja ver essa pessoa? Assim deve ser o nosso amor para com o Senhor. Você não tem saudade de voltar para casa de papai, que é o nosso lar celestial?
onde a palavra fala que na presença dele, ali há um pleroma, há uma plenitude de alegria, há uma alegria plena, porque este pleroma, essa plenitude de Cristo, nós já temos recebido, porque todos nós temos recebido, diz o apóstolo João 1,16, da sua plenitude. Então temos uma pleroma de alegria, uma alegria completa, uma alegria que ninguém pode nos roubar. Você está dizendo que nós não vamos ficar tristes? Vamos ficar tristes. Às vezes recebemos uma notícia, por exemplo, como quando o Senhor Jesus Cristo disse que ia para a cruz, como que ficou o coração dos seus discípulos? Se entristeceram. Então o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: porque eu disse isto, que iria para a cruz morrer, o coração de vocês se entristeceram, significando para nós que nós também vamos nos entristecer, muitas vezes, mas nunca ficar desanimados, nunca jogar toalha. Irmãos, e Jesus disse assim, ele continua dizendo: mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque é a presença do Senhor. Vocês estão compreendendo o que é esse pleroma? Este pleroma envolve graça, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, pleroma, e graça sobre graça. Já já nós vamos entender o que significa esta graça sobre graça, que significa crescimento na graça, crescer na graça. Também significa para cada uma das nossas necessidades, nós temos graça, não em abundância, mas em superabundância, graça. Isso é maravilhoso demais para nós. Então, irmãos, não compensa nós sermos religiosos. O que o Senhor tem buscado na sua igreja é homens e mulheres fiéis à sua palavra. E para isso mesmo, Ele colocou dentro de nós o seu espírito de habitação, de testemunho, de liderança, o espírito de capacitação para nós obedecermos a sua palavra. Imagina só, o Deus Espírito Santo morando dentro de nós, nos capacitando a obedecê-lo. Isso não é maravilhoso? Ele é quem faz tudo por nós. Por isso que o profeta Isaías, ele diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu a fazes por nós. E claro que é através de nós. Irmãos, mas Ele tem encontrado em nós um coração disposto, onde Ele possa contar. É como se Ele dissesse assim: olha, eu posso contar com você, posso contar com você, posso contar com vocês, como meus cooperadores. Deus, Ele tem reivindicações, Ele tem desejos, Ele tem demandas para com a sua igreja, para que a igreja seja participante do seu eterno propósito, de fazer com que todas as coisas gravitem em Cristo, onde toda a nossa conversa deve ser voltada para o Senhor. Não está chovendo, mas Cristo está no controle. Olha aqui, está muito frio, mas Cristo está no controle. Olha o que está acontecendo, a crise, vai aumentar o combustível, vai aumentar, mas Cristo está no controle. No céu não tem crise, tem Cristo. Isso é maravilhoso demais. No céu não tem pronto-socorro, no céu tem socorro pronto. Tudo pronto para nós, irmãos. Então nós temos que dar um passo adiante. Queridos, a Bíblia diz que em Cristo habita a totalidade de toda a sabedoria. Toda a sabedoria habita em Cristo. Eu vou dizer em outras palavras: Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1,30 está escrito assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, Jesus, se nos tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Ali está incrustado essa pleroma. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada em nós. O Verbo se fez carne e Ele habitou em nós para que nós sejamos a expressão da sua sabedoria. Agora, qual que é a sabedoria de Deus? É Cristo. Como que essa sabedoria se manifesta através de nós? De uma forma simples. A gente pensa que a sabedoria divina, ela confunde os sábios, e os sábios não conhecerão a sabedoria de Deus por sua própria sabedoria.
um homem pode se tornar um doutor em filosofia, pode se tornar o homem mais conhecedor de todas as coisas que concernem a este mundo, ele não irá alcançar nem 1 milímetro da sabedoria de Deus. Por quê? Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele falava pelo menos 3 línguas. Alguns estudiosos dizem que ele falava 4 línguas, mas que a gente vê na palavra, pelo menos são 3 línguas. O apóstolo Paulo, se fosse aqui contemporâneo nosso, ele seria um grande filósofo. Desde a sua tenra idade foi colocado aos pés de Gamaliel, Gamaliel significa formosura da lei. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um mestre respeitado em todo Israel. Ele era um mestre. Quando Gamaliel falava, as pessoas se dobravam para ouvir aquele homem sábio, muito sábio. Então Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Imagina que sabedoria que o apóstolo Paulo tinha. Mas, irmãos, quando Saulo conheceu o Senhor tratou na sabedoria de Paulo, colocando em Paulo a sabedoria divina, que é uma sabedoria simples. Tanto é que Paulo, ele disse assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com sabedoria de palavras, nem com persuasão, porque a sabedoria é Cristo, e Cristo, ele é simples. A sabedoria se revela a nós de uma forma simples, se revela a nós porque, irmão, Jesus Cristo veio buscar gente falida, Jesus Cristo veio buscar gente que realmente é fracassada, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz para nós lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Quando ele fala aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, Jesus, ele é simples, manso, ele tem paciência com os incautos, com aqueles que não sabem letras, como era o apóstolo Pedro. Vocês se recordam? Quando Pedro, ele ministrou lá em Atos capítulo 4, no versículo 12, ele disse assim: e não há salvação nem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí Atos 4,13 diz assim: aqueles que estavam ali vendo aquelas autoridades religiosas reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus, porque eles eram homens incautos e indoutos, não tinha uma sabedoria de palavras, não tinha um curso acadêmico, era pessoas simples, e é nas pessoas simples que Deus fala. Contei para vocês a história daquele juiz que começou a frequentar uma comunidade, onde o pastor ficou todo empolgado. Aquele pastor, ele procurava na Bíblia tudo aquilo que era jurídico e de justiça e de direito para pregar, para tentar salvar aquele juiz. E ali ficou pregando 12 meses, mas tentando alcançar aquele juiz. E aquele juiz estava ali, achava interessante a pregação, mas um dia esse pastor teve que fazer uma viagem, não tinha um pregador ali. O que ajudava ele era o seu João, um homem que tinha um sítio, que tirava leite de manhã cedo, carpia à tarde, um homem simples, estudou até o 2º ano, ele lia a Bíblia com muita dificuldade. Então ele disse para o seu João: João, está aqui o sermão que você vai ter que pregar no domingo à noite. Vai estar o juiz aí, cumprimenta ele. Às vezes as pessoas, quando vem a pessoa muito importante assim, gostam, né? Nós gostamos, está aqui o... Não, ninguém. Aqui nós não vamos, pode vir governador, prefeito, vereador, não vem que não tem, vai ouvir e ir embora. Está aqui, aqui a pessoa muito importante, não vamos fazer isso. Aqui é lugar de pregar a palavra, lugar de pregar Cristo e a cruz, e não exaltar homens. Então, aquele seu João leu aquele sermão do pastor, falou, olha, para a esposa dele, bem, eu não entendo nada disso aqui que o pastor escreveu, eu vou ler um texto lá, eu vou pregar a palavra, e uns 20 minutos, e vou orar, e tá bom. E ele leu João 3,16,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele resumiu em poucas palavras: olha, Deus amou, o amor nos amou, mas numa simplicidade, e disse assim: todos aqui, se crerem em Jesus Cristo crucificado, irão para a glória, mas se não crerem, vocês vão perecer no inferno. E falava sempre isso, sempre isso. E aí depois houve um compungimento naquela congregação. Depois de uns 15, 20 minutos, ele orou, terminou o seu sermão, todo mundo foi embora. Passou 2 domingos, aquele juiz procurou o pastor, dizendo o seguinte: pastor, eu quero ser batizado. Mas por quê? Foi no culto de domingo que você creu? Não, não. Foi quando aquele irmão João pregou sobre João 3,16. Aquela palavra daquele irmão entrou no meu coração e o Espírito Santo fez uma obra em mim, então eu quero ser batizado. Está vendo? Deus atua, o Espírito Santo vai agir na simplicidade. Na simplicidade, irmãos. Então, quando fala que em Cristo habita a totalidade da sabedoria, do poder e do amor de Deus, o amor de Deus, nós não vamos conhecê-lo tentando querer compreender o amor de Deus. Ele é infinito, é um amor eterno. Com amor eterno eu te amei. É um amor que ultrapassa, diz Efésios 3,17, que ultrapassa, o amor de Deus ultrapassa o nosso entendimento. Então não é tentando entender o amor de Deus que vamos receber o amor de Deus, é pela fé. Recebemos este amor pela fé, recebemos Cristo pela fé. Por que o amor de Deus é infinito e está em Cristo Jesus? O amor de Deus que está em Cristo. Cristo, Ele é a centralidade do amor de Deus. Ele é Deus, por isso que o amor dele é infinito, entende? Mas Ele é manso e humilde de coração. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Senhor. Jesus Cristo, Ele é acessível. O que é uma pessoa acessível? Aquele que se deixa tocar. Lembra daquela mulher que estava com aquele fluxo de sangue, 18 anos, ela tinha gastado, ela despendeu o seu dinheiro com vários médicos e veio cada dia a pior. Talvez ela foi até expulsa de casa. Aquele sangramento que não cessava, obviamente aquilo lá vai debilitando a mulher. De repente ela estava até com aquela doença, anemia, porque perde muito sangue, aquele sangue não parava, era uma hemorragia. Irmãos, imagina só, ela ouviu falar de Jesus, e ela disse o seguinte, quando estava no meio da multidão, Jesus estava lá na frente, ela talvez muito fraca, foi segurando nenhum, desviando do outro. Quando chegou mais perto de Jesus, como daqui na porta mais ou menos ali, ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E chegando perto dele, a multidão oprimindo e tocando Jesus, ela foi, de repente fraca, pertinho de Jesus, talvez a sua última força, ela foi e desceu caindo e tocou nas vestes, nas orlas da veste de Jesus. E a Bíblia vai dizer que no momento em que ela tocou na orla da sua veste, ela sentiu no seu corpo que havia sido curada. Irmãos, que coisa linda! Nosso Senhor, Ele é acessível, Ele é manso, Ele é humilde de coração. Ele não faz acepção de pessoas. E Jesus mandou parar, Ele parou aquele cortejo que estava indo, cortejo não, parou aquela caminhada e disse o seguinte: quem é que me tocou? Aí os discípulos: mestre, o senhor está bem? Olha a multidão, todo mundo te oprime, te aperta, te toca, você diz: quem me tocou? Como é que nós vamos enumerar quem é que te tocou? Jesus disse: foi um toque diferente, foi um toque de fé, foi um toque de amor, foi um toque de esperança, porque eu senti que de mim saiu poder. Aquela mulher, já se sentindo curada, não podia mais resistir à alegria, então ela se prostrou aos pés do Senhor e disse: Senhor, foi eu quem te tocou. E Ele disse para ela: vá, a tua fé te salvou. Que coisa linda, irmãos. Então Jesus, Ele é acessível, Ele é o Todo-Poderoso, nada é impossível para Ele.
Nada é impossível. E domingo pela manhã nós vamos falar sobre o poder da oração. Às vezes nós oramos, de uma forma tão espúria diante do Senhor. Às vezes nós oramos assim sem ter uma convicção. Então domingo nós vamos estudar sobre esse tema da oração, para ver o poder de Deus quando nós oramos, irmãos. Vamos chegar diante daquele que Ele diz assim para nós: para vocês muitas coisas são impossíveis, mas para mim tudo é possível. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, justamente porque em Cristo habita a totalidade de todas as coisas, justamente por isso que Jesus Cristo, Ele é inesgotável. Inesgotável. Abra comigo em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, verso 33. Romanos 11, 33 diz assim a palavra: ó profundidade da riqueza. Queridos, a profundidade da riqueza. Aqui, quando fala essa palavra, o nosso Senhor, Ele é muito rico. Quanto mais você cavuca procurando conhecer Ele, você nunca vai encontrar o final dessas riquezas. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Queridos, esse texto aqui, que nós não vamos ter tempo para analisar muitos detalhes dele, mas aqui fala, irmãos, da uma vida em profundidade com o nosso amado Senhor. Quanto mais nós andamos com o Senhor, numa vida profunda com Ele, isso que Ele deseja, que nós caminhamos uma vida de maturidade. Maturidade é a formação de Cristo em nós. Ou em outras palavras, convém que Ele cresça e que eu diminua. Na medida em que Ele vai crescendo em mim, eu vou diminuindo. E Paulo vai dizer para nós também, o mesmo apóstolo Paulo, em Efésios 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que coisa linda! O que é insondável? Que não dá para sondar. Percebe, irmão? Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, diante disso nós podemos dizer que um homem, uma mulher, pode dirigir-se a Jesus com qualquer necessidade e vê-la satisfeita. Seja qual for a sua necessidade, dirige-se a Jesus, Ele vai satisfazer, porque Ele é Deus, Ele habita em você, se você creu que está crucificado com Ele. Um homem pode dirigir-se a Jesus, irmãos, com qualquer ideal e vê-lo realizado. Em Jesus, o homem que ama a beleza encontrará a beleza suprema. Sabe por quê? Vocês se lembram do Salmo 45, versículo 2? Podem abrir lá junto comigo? Salmos 45, versículo 2. Aqui você vai descobrir uma coisa maravilhosa. Quando nós dizemos que amamos tanto a beleza, em Cristo nós vamos encontrar essa beleza, que é uma beleza suprema. Quão lindo, quão magnífico é o nosso Senhor. Por isso que o salmista também vai dizer o seguinte, Salmo 92: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E no Salmo 45:2 diz assim, fazendo uma alusão ao Senhor Jesus: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Você sabe o que é formoso? Formoso não é só ter um corpo estético, bonito, lindo, mas a formosura de Jesus é tanto interna quanto externa. Percebe? E esta formosura está no campo de uma vida saudável. Uma vida saudável nada mais é do que ter da parte do Senhor um corpo glorificado, um corpo onde não vai sofrer mais morte, mais dor,
mais calor do sol, absolutamente nada, um corpo glorificado. Então, queridos, diante disso aqui também, podemos dizer que tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Meu irmão, Deus abençoa Jesus para sempre, para sempre. Onde Cristo habita? Dentro de nós. Então, em Cristo, nós somos abençoados para todo o sempre, para todo o sempre. É maravilhoso demais. Queridos, guarde bem isso aqui, que em Jesus, o homem para quem a vida e a busca do conhecimento encontrará a revelação suprema. A revelação suprema. Em Jesus, o homem que necessita coragem encontrará o modelo e o segredo de toda a valentia. Lembra 2 Timóteo 1, versículo 7? Não precisa abrir, só vou citar. Que lá está escrito assim: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, e um espírito de equilíbrio. Por isso que em Jesus, o homem que necessita coragem, ele sempre vai encontrar valentia, força. Em Jesus, o homem que sente que não pode enfrentar com a vida, encontrará o mestre da vida, e o mestre da vida vai conceder para mim e para você uma coisa chamada força. Abram em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Que texto maravilhoso, irmãos. Esse texto aqui, ele é tão glorioso, um texto que fala tanto ao meu coração, que vale a pena nós lermos ele e meditar um pouquinho nesse versículo aqui. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Estamos tendo aqui uma conversa sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. É o 8º estudo deste precioso Evangelho. Então está escrito assim, 1 Crônicas 29, versículo 12. Presta atenção. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Queridos, riquezas e glória vem dele. Tu dominas sobre tudo. Quando fala que ele domina sobre tudo, significa que ele domina até o teu fio de cabelo, até o pardal. Ele tem o domínio de todas as coisas, meus irmãos. Este é o nosso Deus e Pai. Quando vamos conversar com ele, lembra dessa palavra, que ele domina sobre todas as coisas e que a bênção dele está sobre nós para sempre. Nós somos tão abençoados, eu não sei por que ainda nós temos uma tendência de murmurar, de muitas vezes jogar a toalha. Eu não quero mais, eu me cansei, eu sou tão criticado, eu sou tão perseguido, eu sou tão... Não, as pessoas falam tão mal de mim, por que só eu? Queridos, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Agora presta atenção, na tua mão, na mão de Deus, na mão do Pai, a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Você se sente às vezes enfraquecido? Nós vamos ficar muitas vezes enfraquecidos, mas lembre-se, ele é quem nos fortalece, ele quem nos dá força para caminhar. A gente percebe, irmãos, que o ímpio, quando fica velho, fica um velho implicante, fica um velho rabugento, fica um velho ranzinza, um velho, misericórdia. Mas quando um filho de Deus chega numa idade idosa, avançada, depois aí de seus 80 anos, a palavra fala nos Salmos 92, que até na velhice ainda dará frutos, porque a seiva do Senhor habitando em nós faz os idosos florescer. Lembra Abraão com 99 anos? Deus diz para Abraão: você vai ser pai de Isaque, o filho da promessa. Abraão, ele disse assim: como pode
Eu sou um velho borocochô. A minha esposa é uma borococheia, 90 anos. Como que pode isso? Mas Deus fez Abraão ter relação com Sara. Talvez Deus mudou a face de Sara, porque de repente Abraão viu Sara uma menininha, uma mocinha, e ele sentiu um vigor tremendo e partiu para cima de Sara. Tiveram Isaac com 99 anos de idade. Queridos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que para Ele, nós dissemos aqui, nada é impossível. É impossível talvez para mim e para você que não cremos, mas para Ele tudo é possível. E Jesus disse assim, João 15,5: sem mim vocês nada podem fazer. E nós achamos que podemos. Amados, guarde bem isso, que em Jesus a pleroma, a plenitude de Deus, tudo que está em Deus, que é fonte da vida divina, Ele converter-se em algo acessível para mim e para você. Por exemplo, abra comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 e 23. João 17, versículo 22 e 23. Aqui nós temos mais uma linda declaração, irmãos, que diz assim, Evangelho de João 17, 22 e 23. Aqui o Senhor Jesus está orando ao Pai, nessa oração que um dia nós vamos estudá-la aqui, versículo por versículo. Eu creio que meio do ano que vem, quem sabe, né? Nós só estamos no primeiro capítulo ainda, muito mais ainda, né? O irmão lá está fazendo assim, ó, muito mais ainda. Se Jesus voltar, nós vamos chegar lá, mas se Ele permanecer, nós vamos chegar lá. Ele diz assim no verso 22, João 17, 22: e eu lhes tenho transmitido a glória. Irmão, presta atenção, o que Ele tem transmitido a nós? A glória. A glória. Glória, toda a expressão exata de Deus, que me tens dado. O que o Pai deu para o Filho, Ele transmitiu para nós, para que sejam um, como nós o somos, para viver uma vida de unidade, união com Cristo, união uns com os outros também. Agora, olha o versículo 23, que lindo, irmão, olha que lindo. Jesus disse assim: eu neles, eu dentro deles, eu dentro de você, disse o nosso Senhor, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, quando a igreja vive em unidade, a igreja ela pode impactar o mundo. Quando a igreja vive em unidade, uma vida de amor, amando uns aos outros, o nosso amor irá contagiar as pessoas aí fora, para querer conhecer este amor. Agora, nós não podemos viver como ouriço. Sabe o que é ouriço? Aquele bicho, aquele porco espinho que chega perto e espeta. Ah, não vou chegar perto daquele irmão, perto daquela irmã, porque ele vai me espetar. Mas você também tem espinhos. Nós vivemos muitas vezes uma vida espetada. Quantas vezes marido e mulher ficam se espetando em casa, discutindo em casa, brigando em casa? Mas cadê o amor de Deus? Cadê a vida de Cristo? É porque se não fizer do jeito que eu quero, está tudo errado. Misericórdia. Percebe, irmãos? Então, dele nós recebemos graça sobre graça. O que significa esta frase estranha? Receber graça sobre graça. Pode querer dizer que em Cristo nós encontramos uma maravilha que conduz a outra maravilha. Isso que é receber graça sobre graça. Recebemos uma maravilha e essa maravilha nos conduz a outra maravilha. Vocês querem ver um texto maravilhoso, lindo?
guarde esse texto aqui, está na Bíblia, só tem um capítulo, é Filemon, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6, Filemon 1, 5 e 6. Queridos, esses dois versículos nós temos que apreciá-lo, guardá-lo em nosso coração, decorá-lo e experimentá-lo em realidade espiritual. Filemon 1, versículos 5 e 6 diz assim: e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui parece estranho, né? Fé em Jesus Cristo, sim, mas fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos? Como assim todos os santos? Se o meu irmão é habitado pelo Senhor Jesus, eu preciso de crer que o meu irmão é uma nova criatura e que eu posso contar com o meu irmão, com a minha irmã. Estão me compreendendo? E aí ele diz o seguinte no versículo 6: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Está vendo, irmãos? Em mim e em você habita todo bem. O que é todo bem? Toda e qualquer tipo de bênção. Para de correr atrás de bênçãos. Você é abençoado em Cristo Jesus. Conversei com uma irmãzinha que veio lá dos Cafundó do Judas, lá de Piauí, morando aqui na nossa cidade agora. Ela falou assim: eu já vim para cá, já arrumei um trabalho. E agora meu Deus do céu, eu falei: mas que coisa maravilhosa. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele nos abençoa. Nós já somos abençoados, mas Ele aponta caminhos para nós. Ele abre as portas para nós, para envergonhar os nossos inimigos, porque tem muito que se diz evangélico, e lugar de evangélico é no inferno. No céu só vai entrar santo, filho de Deus, nova criatura. Essas crentaiadas aí, com fanático, com Bíblia debaixo do braço, mas não tem amor, não tem graça, não tem misericórdia, não tem compromisso com o Senhor, vai tudo para o inferno. Agora, quando a pessoa ela crê em Cristo, ela se torna uma filha de Deus. Ela é amável, ela é graciosa, ela é cheia de sabedoria, ela é cheia de vida, ela é uma pessoa abençoada tremendamente em Cristo Jesus, ela tem caráter espiritual. Está vendo, irmãos? Esta graça de Deus nunca é algo estático, mas algo dinâmico. Meus queridos irmãos, nunca deixa, por favor, já estou encerrando, mas quero dizer mais algumas palavras finais aqui, mais dois textos. Nunca deixa de estar à altura da situação. Esta graça, ela nunca vai deixar de estar à altura de qualquer situação. Uma necessidade entra na vida e com ela também chega a graça. Porque você é filho de Deus, e Deus diz que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. Vai vir uma necessidade, vai vir um problema, vai vir uma dificuldade muito grande, mas vai chegar também junto com a necessidade, junto com o problema, junto com a perda, a graça. E a graça é suficiente para mim e para você. Essa é uma graça maravilhosa que está em Cristo Jesus. Para essa necessidade, e nos assalta outra, com ela também vem a graça de Deus. A graça de Deus. Queridos, ao longo de toda a vida, guarde bem isso, sempre estamos recebendo graça em lugar de graça. Então que venham as necessidades, que venham os problemas, que venham as dores, que venham seja lá o que for. Eu fiquei admirado da minha mãe, ela tem sido um testemunho para mim. Um câncer nos 2 pulmões, fumou a vida inteira, agora está crendo no Senhor, diz o seguinte: olha, o médico disse que quer me operar, tirar os cânceres. Não, eu estou com 77 anos, eu estou preparada para enfrentar, então eu quero sofrer as consequências. Ela demonstrou que é uma mulher quente. Se você for frio, Deus vai dizer amém. Se
você for quente, amém. Mas se você for morno, não vive uma vida de mornidão. Ou você é frio ou você é quente, mas não seja morno. Morno, disse o nosso Deus, que Ele está a ponto de vomitar você da boca. Seja uma pessoa consistente, irmãos, porque a graça de Cristo, triunfadamente adequada para satisfazer cada situação que se apresenta. A graça, vou dizer para vocês, ela não é nem abundante, algumas vezes ela tem que ser superabundante. Abram comigo, por favor, bem rapidinho, Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. A palavra de Deus, ela traz aqui uma linda revelação naquilo que concerne ao pecado. Diz assim, Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Essa palavra aqui, avultasse, significa aumentasse a ofensa. A lei foi dada para mostrar o tamanho da nossa ofensa, do nosso pecado. Percebe? Então, sobreveio a lei, Deus deu a lei para que aumentasse a ofensa, para mostrar para nós que não tem jeito de nós sermos salvos. Mas, tem um mas aqui, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a definição de graça é Deus dando e fazendo a quem nada merece. Eu e você, nós nascemos uns pecadores, imundos, sujos, com espírito de porco. Mas Cristo veio e lá na cruz do Calvário, quando Ele foi pregado, Ele nos atraiu, colocou toda a nossa sujeira nele. Ele crucificou a nossa velha natureza adâmica, que nos levou à morte, fomos sepultados, mas ao terceiro dia nos ressuscitou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, vocês compreendem agora o que significa? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, pleroma, e graça sobre graça. E que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um tempo que passamos aqui, Pai, estudando a tua palavra. Teu Espírito Santo é este professor maravilhoso, é aquele que aplica toda a obra de Cristo nos corações daqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Pai Santo, revela Cristo nos corações, para que nós não sejamos homens e mulheres religiosos, mas com uma visão espiritual apenas de Cristo e este crucificado. Oh Pai, Ele é suficiente para nós, Ele é tudo para nós. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa e continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.